Estou cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. A mensagem de hoje, o pastor pediu que me falasse sobre santificação. Só porque essa mensagem, ela já foi ministrada na escola bíblica do irmão Herman. Quando o pastor me pediu, eu falei: pastor, vou acabar pregando a mesma mensagem do Herman. É como se fizesse refazendo a mensagem dele. Mas aí eu fui estudar sobre santificação e dá para tirar muitas outras lições desse assunto. E eu também vou ler algumas partes da revista, que ninguém é de ferro, todos nós precisamos de um rascunho, né? Então, o que é santificação? Por que devemos nos santificar? Para que nós devemos nos santificar? Então, existe essa palavra santificação, e para que ela serve? Por que ela serve? A santificação é porque é a vontade de Deus para nós. Por que é a vontade de Deus? Porque Ele não aceita nós em pecado. Então, santificação é a separação do pecado e dedicação a Deus. Então, o que é pecado? A gente sabe que cada dia que a gente vive com o pensamento, às vezes, no pecado, fala alguma coisa em um pecado. Tudo que a gente faz nos dias de hoje é um pecado. Então, o que Deus quer? Que a gente nos santifique, que a gente separe a nossa vida do pecado. Então, quando alguém fala para você: você é um santarrão, pode receber isso como um elogio. Primeiro, quando você começa a santificar, primeiramente você começa a deixar o pecado de lado. Quando você começa a falar: eu quero me santificar, você começa a eliminar os pecados da sua vida. Quando as pessoas falam: você está pagando de santo demais, é porque você deixou o pecado para trás. Então, o que é pecado para você? Roubar, xingar, falar palavrão, adulterar. Vamos dizer aqui, quantas palavras? Olhar para a bunda de uma mulher, olhar para o seio de uma mulher, você desejar a mulher do próximo, você querer o carro do próximo, querer a moto do próximo, o trabalho do próximo, querer ter o cabelo que o outro tem. Exemplo, eu tenho careca, não quer dizer que eu quero ter o cabelo do outro, mas assim, isso são pecados, e existem centenas de pecados. Mas o que é santificação? É você não querer mais estar no pecado. A revista aqui, ela diz pra gente que a santificação é comparado como água e o óleo. Você não deve se misturar com o pecado. Mas como assim? Se você misturar água com óleo e chacoalha ali, passa um pouquinho, ela se separa. Agora, se você mistura o café com o leite, tenta tirar para você, não sai. Então, a santificação é isso. Temos que ser separados do pecado. E aí Deus vai agradar de você. Então, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Deus não quer o pecador, não quer o pecado. Ele quer uma igreja redimida, uma igreja limpa, uma igreja que não esteja impura. Por isso que Deus pede para a gente nos santificar. Santificação é a separação do pecado, e sem estar sem mistura, sem contaminação, para o uso particular e exclusivo do Senhor. Então, quando você se santifica, você está dizendo a Deus: estou sendo exclusivo para o Senhor. É isso que Deus quer para nós, que sejamos exclusivos dele. Por isso que devemos procurar santificação. Alguém já viu você se santificar para o trabalho? Ou para a escola? Ou para algum lugar? Não. O único que pede santificação é Deus. Mas sabemos que por mais que a gente queira nos santificar, isso é uma coisa que não é tão possível. Porque vivemos num mundo corrupto, um mundo mau, um mundo de prostituições, de depravações,
Exemplo, você quer se santificar, o que você vai fazer primeiro? Uma das portas para tirar você de Deus é o celular. Pelo celular você acessa o mundo inteiro. Então se você fala, hoje eu vou me dedicar ao Senhor, hoje eu quero me santificar, a primeira coisa que você faz, deixa o celular de lado. É só abrir uma rede social, vamos citar aqui de novo, você vê uma mulher rebolando. Ah, mas meu perfil é tudo de crente, no meu celular não tem isso. Mas só de você olhar por 10 segundos, o algoritmo do Facebook entende que você gostou daquele negócio. E aí o que faz? Começa a te dar mais mulheres rebolando. Você está santificando vendo esse tipo de coisa? Não. Você anda na rua, tem uma serva lá do inimigo. O que ela faz? Ela começa a rebolar na sua frente. Você não quer olhar, mas por um momento você olha. Então, não tem como você querer santificar num mundo igual ao nosso. Aí você fala, mas eu dou conta, parabéns para você. Então, como a gente pode nos santificar? Já que o tema é santificação. É pedindo a Jesus, é pedindo a Deus e ao Espírito Santo. São as três da Trindade que pode te ajudar. Às vezes você sente raiva e você está ali jejuando. E é incrível, quando você está jejuando, alguém chega para te perturbar. Ou então quando você está jejuando, alguém chega com o melhor prato, a coisa mais linda para te oferecer. É quando você está jejuando, buscando santificação, que as coisas começam a aparecer na sua vida. Você fala, não, agora eu não vou ficar mais no celular. Aí alguém começa a te ligar, ou vamos sair, vamos ali comigo. Mas você, para ser santificado naquele dia, porque não dá para ser todo dia. Naquele dia, o que você fala? Não posso ir não. Não, olha as fotos que eu tirei aqui para você, vamos lá com nós, exemplo. Então, quando você busca santificação, você faz de tudo para evitar o pecado. Eu já tive presente em vários aniversários, que parentes meus, que são mais crentes do que nós, quando começavam a tocar uma música, eles simplesmente, obrigado pelo convite e tal, e ia embora. Por quê? Eles estavam buscando a santificação. Eles estavam buscando um momento sem aquelas músicas mundanas, sem pessoas dançando, sem pessoas falando alto porque ele estava bêbado. Então, a santificação ela é isso. Você falar assim, eu não quero cometer o pecado. E parar de cometer o pecado. Você vai dar conta todo dia? Não. Por isso que é difícil. Mas Deus, Ele diz, sede santo como eu sou santo. Então quando Ele fala isso, a gente tem que falar, não, eu sou santo. Eu posso dizer que eu sou santo? Posso. Por quê? Porque eu procuro isso. Porque eu quero isso. Você pode falar que você é santo? Pode. Por quê? Quando você aceitou Jesus, o que você fez? Se você bebia, você parou de beber. Se fumava, parou de fumar. Se você pensava em ficar rico, você teve que parar de pensar. Por quê? Porque você começou a querer somente o essencial. E depois Deus te dá a riqueza se Ele quiser. Se você tinha desejos carnais, o que você começa a pensar? Não, agora eu sou crente, eu quero buscar a santidade. O que eu faço? Eu tenho que parar de querer as coisas carnais. Se você gostava de olhar para a mulher do próximo sendo casado, agora você vai começar a pensar, não, agora eu não posso olhar mais, porque eu busco a santidade. Porque tudo que te afasta de Deus é pecado. Tudo que te distancia da vontade de Deus é pecado. Então, santidade é isso. A gente tem que buscar o máximo agradar a Deus e querer o máximo a deixar o pecado de lado. Mas o que nos faz ser santo? Você não vai falar, eu quero ser santo hoje. E aí chega ali na rua, você é tentado por uma mulher bonita. Primeira coisa que você faz, você pode desejar ela. Ou vice-versa, a mulher vê um homem bonito, enquanto o marido dela é gordo. O que ela pensa? Olha, que homem bonito. O que acontece? Ela pode desejar. Mas o que te ensina a ser santo? Primeiro, a palavra de Deus nos santifica.
cada vez que você vem à igreja e escuta a palavra de Deus, o que ela faz? Ela te santifica. Por quê? Porque ela vai falar para você onde você está pecando. Ela vai falar, ó, isso é errado. Outra coisa, o Espírito Santo nos convence do pecado. Uma das coisas que eu já pedi a Deus é, quando eu estiver em pecado, vou querer pecar, que o Espírito Santo me incomode, ao ponto de eu não querer mais aquilo. Por quê? Porque eu procuro santidade. O que eu quero fazer, às vezes, é da minha carne, mas eu peço para o Espírito Santo me incomodar quando eu estiver querendo pecar. Então, o que nos santifica? Primeiramente, o Espírito Santo. Outra coisa, a dedicação à oração nos alimenta. Então, cada vez que você quer cair em tentação, o que você faz? Você ora. Oração é uma das coisas que faz você santificar. Se você estiver em pecado, o que acontece? Você fica triste. Você começa a se destruir. Aí quando você ora, pede perdão a Deus, ao Espírito Santo, o que você faz? Você começa a se restaurar de novo. Às vezes eu cometo pecado, às vezes eu falo um palavrão. Ninguém aqui é perfeito, mas aquele palavrão que eu falei, vem na minha mente aquela consciência de peso. O que eu faço? Não, eu tenho que me santificar. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Deus, me perdoa, Jesus. Aqui diz que é os três que a gente deve pedir perdão. Devemos pedir perdão para os três. Por quê? É Ele que nos santifica. O que o inimigo faz? Quando você comete um pecado, ele fica te acusando. Enquanto você não pedir perdão, você vai sendo acusado até chegar ao ponto de você ficar muito triste. Então a gente precisa nos santificar. Por quê? Só assim que nós vamos ser aceitos por Deus. Quando Ele vir buscar nós não pode estar com impureza, com coração duro, estar triste. Por quê? Devemos nos santificar. Porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha e sem defeito, porque os limpos de coração verão a Deus. Então quando diz, se você quer ver a Deus, não espere estar com muito pecado, procure santificação. A santificação ela não é de uma hora para outra, ela é progressiva. Se você tem 50 pecados, se cada dia você buscar a evitar esse pecado, você está santificando. Quando você falar, irmão Jonas, você é santo, eu posso falar sim, eu sou mais santo do que muita gente. Por quê? Porque eu deixei de fazer o que muita gente fazia, ou deixei de fazer o que muita gente faz. Eu me dedico à obra de Deus, eu me dedico a ser servo de Deus. Por isso eu posso dizer que estou à busca da santificação. E é claro, a santificação ela é para todos. Todos nós aqui buscam a santificação. O que é a santificação? Você deixar o pecado. O que nós fazemos na igreja? A gente deixa o pecado de lado. Muitos de nós parou de fazer muitas coisas, mas como a santificação é um processo longo, não é um processo de um dia para o outro, a gente cada dia tem que buscar mais a Deus. Exemplo, cita para mim um pecado, ou 2, ou 5, vamos dizer aqui. Vou citar um aqui, açúcar. Eu fui pesquisar sobre 50 nomes de pecado. Açúcar. Eu falei, mas como assim açúcar? O crente, ele é muito viciado no refrigerante. Vai fazer uma festa, 10 refrigerantes ali. Isso é um pecado. Por quê? O açúcar, ele destrói o corpo. O açúcar, ele dá diabetes. O açúcar, ele dá cárie nos dentes. O açúcar dá glicose alta, ele dá um monte de coisa. Sabemos que o açúcar, ele é o início da glutonaria. Por quê? Ele é um vício. Quero ver se tomar um café sem açúcar. No outro dia você vai tomar café de novo, tem que pôr açúcar. No outro dia de novo. Isso se torna um vício. Aí você fala, mas eu quero ser santo. Tenta evitar o açúcar. Você vai ver que
ele se tornou um vício na vida nossa. Ele se tornou um vício no refrigerante, no café. Eu sou viciado em café. O dia que eu não tomo, dá dor de cabeça. Então, se eu falo, eu quero me santificar, uma das coisas que eu tenho que fazer é parar de tomar café. Eu dou conta? Não. Mas é um processo gradativamente. Outro pecado aqui, é uma palavra meio estranha para a gente, mas é muito comum. Bunda. É engraçado, mas o nome bunda é uma parte do corpo. Mas quando você ou as pessoas usam a bunda delas, é engraçado, o que eu falo? Elas acabam atraindo o pecado. Eles acabam sendo um tropeço na vida dos outros. Sabemos que essa é uma parte do corpo que derruba muita gente. Por quê? Porque a pessoa para de fazer o que está fazendo para olhar a bunda da outra pessoa. Então isso é um pecado. Do mesmo jeito, os seios. Então quando você procura santificação, o que acontece? Você não pode mostrar essa parte do corpo de vocês. Porque ela atrai olhares, atrai desejo, e isso faz você começar a ser impuro. Começa a fazer você ser imoral. Se você começa a chamar atenção para esse tipo de coisa, atrai a sexualidade. E isso é pecado. Nós como cristãos, nós sabemos que mostrar as partes do corpo é pecado. Atrair o desejo do outro é pecado. E nós como cristãos devemos evitar isso ao máximo. Porque a palavra diz, se você serve de tropeço para o outro irmão, ai de você, é um exemplo. Então devemos procurar a santidade. Se você não quer que o outro veja as suas partes íntimas, não mostre. Se você quer se santificar, então não faça com que o outro cause desejo, cause olhar para você. Então Deus quer um povo santo. Mas como assim santo? Livre do pecado, livre de desejos sexuais, livre de pornografia, livre de palavrão, livre de fofoca, livre de trote. Exemplo, se você comprou, tente pagar. Se você não pagar, o que acontece? Você começa a ficar com consciência pesada. Isso gera o quê? Você deixa de ser santo. Você já desiste da santidade. Por quê? Você não está de acordo com Deus. Então o que você deve fazer? Dedicar a Ele, viver para Ele, agradar, porque o seu caráter é santo. Então, quando aqui diz, quero ser santo, não adianta ser santo da boca para fora. A pessoa ela é quietinha, não, ela é santa, ela é muito quietinha, não faz nada. Mas quando sai da frente dos outros, ela faz muitas coisas imorais. Vive no mundo da pornografia, mas é quietinho no cantinho. É um exemplo, um dos maiores pecados que temos hoje em dia é a pornografia, é o desejo sexual. E às vezes a pessoa não demonstra, no olhar, você olha para a pessoa, não demonstra, mas no escondido dela, está atolado na pornografia, que é um vício muito grande. Então quando falamos ser santo, não é só por dentro, tem que ser por fora também. Às vezes a pessoa usa um shortinho curto, mas ela com Deus é algo bonito. Aí quem olha para ela, o que a pessoa pensa? Ah, você não está com nada não, isso é imoral. Quer julgar a pessoa pela aparência. Então, para que ninguém te julgue, o que você faz? Se cuide por fora e se cuide por dentro. Por quê? Porque o seu interior é a casa de Deus, e por fora é a aparência da casa. O que adianta você ver por fora tão bonito, exemplo aqui de irmã que usa uma saiona até os pés, mas é fofoqueira, causa intriga, faz muitas coisas que não condiz com o que está por fora. É só um exemplo aqui. Às vezes a gente vê aqueles velhos que são a pura fofoca. A gente conhece que eles gostam de fofocar, falar dos outros, mas eles têm a aparência por fora de crente. Tem a aparência por fora que eles serve de Deus, que busca a Deus. Mas quando você vai conversar, você viu aquela irmã, você viu aquilo, você viu? Quer falar mal dos outros. Então, quando buscamos a santidade é o quê? Buscar por dentro e por fora. Se você cuidou de dentro, falou de Deus, serviu como templo do Espírito Santo, você deve refletir por fora também
o mesmo que é por dentro. É isso que Deus quer com nós. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. Então não adianta você mostrar o que está por fora bonito, mas por dentro não tem o que oferecer. Repetindo, não adianta conservar a visibilidade. Nós temos que ser por dentro e como somos por fora. Outro exemplo aqui. O pastor nosso diz que, dando livro de pastor que joga bola, só porque se a gente se incomoda, então a gente não deve praticar. O nosso pastor anterior, ele jogava bola com nós, e nós não via mal nenhum nisso, e era divertido. Mas, quando nós ia jogar bola, tinha regra. Proibido apostar, proibido falar palavrão, proibido machucar o irmão ou ofender. Nós estamos aqui para brincar, só para ter união. Então, quando você julga a pessoa por fora, você está deixando de ser santo. Se você não concorda em usar uma bermuda, outro exemplo aqui. A irmã Graça da nossa igreja, ela foi na casa do pastor Eber, bateu lá na porta, pastor Eber, aí ele não escutou de quem que era a voz. Aí quando foi lá, abriu a porta, era a irmã Graça. Só porque ela é muito rígida nisso. Para ela, homem não pode usar bermuda. Ela também não gosta que homem use um boné. Ela tem várias regras. Então, quando você está diante dela, você tem que estar de calça, de roupa normal, porque senão ela vem e puxa a sua orelha. E ela tem essa ousadia. Então a gente sabe o jeito dela e a gente tenta fazer que não envergonhe ela. E o que ela fez? Misericórdia, pastor Heber, você está pelado. Porque eu estava de bermuda. Irmão do céu, eu estou vendo seu joelho. A partir daquele momento, ele disse que nunca mais ele quis pôr uma bermuda, porque isso envergonhava os irmãos. E ele estava em casa, num dia que ele esperava visita, e ela não ligou, não disse que ia. Então ele disse que a partir daquele momento, para ele usar bermuda não era mais do ramo dele, então ele parou. Então, se o que você faz envergonha seu irmão, então tente parar de fazer. Agora, se você faz e não envergonha, é porque você está no mesmo patamar dos seus irmãos. Isso não te leva a ser um pecador. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Então a nossa vida precisa estar limpa, sem contaminações deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Então quando diz a nossa vida precisa estar limpa, sem contaminações, isso quer dizer o quê? Nós somos como a água e o óleo. Você pode sim misturar, mas não pode ficar junto. Exemplo, esse mês de agora de festa junina, muitos alunos, para eles ganhar nota, eles têm que participar da festa junina. Se para você é pecado a festa junina, para uns é só uma festa de comida, de alimentação, de encontrar os amigos da escola. Para outros é idolatria. Você está indo ali comer um alimento que foi oferecido para um santo. Aqui nessa igreja teve muitos pastores que pôs de prova os irmãos, porque eles teve que participar da festa junina. Isso se chama as contaminações do mundo. O que acontece? Antes, os pastores têm que fazer um baixo-assinado, levar na escola, pedindo autorização para a professora, para o diretor, para aquele aluno não participar da festa junina. E em troca, eles faziam outras coisas para poder participar. Quando a palavra que diz santificação, a gente não deve se misturar com os costumes deste mundo. Outro exemplo. Eu e a Ângela já tive a oportunidade de ganhar a casinha do governo, mas para ganhar tem uma regra. Você tem que falar que você é mãe solteira e tem que excluir o nome do homem lá do cadastro único, deixar ela como mãe solteira. Aí você consegue a casinha. Vamos supor que a casa vale 100 mil reais. Você tem duas coisas: mentir para ganhar a casinha por causa de 100 mil reais, ou você ser santo e não ser corrupto e entrar no rumo, entrar nesse meio do governo
para declarar que você é mãe solteira, só para ganhar uma casa. Então eu e a Ângela falou, não aceito isso não. Nós não somos separados. Se Deus quiser dar a casa para a gente, Ele vai dar, sem a gente precisar mentir. Então isso também é buscar a santificação. É você não se entregar para as coisas do mundo. Então, a nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações desse mundo. Então o mundo, ele é muito contaminado. Exemplo, eu já fui assim, em festa junina. E é claro, pelo tamanho da barriga dá para ver que as comidas deles são boas. E é claro, eu posso ir? Posso. A comida é oferecida ao santo, eu nunca vi, mas eles falam que é oferecida ao santo. E é isso, quando alguém me vê lá na festa junina, o que eles vão dizer? Que isso, irmão, você é crente, você não pode participar disso não. Misericórdia. Eu já fui convidado para ir na igreja católica comer o alimento deles. Muitos aqui da igreja falam, não, você não pode participar disso não. E se eu for, eles vão querer, ó, o irmão foi lá na igreja católica participar lá do alimento oferecido a santo. Isso é pecado. Então se isso desmoraliza os outros irmãos, é melhor que a gente não faça. É melhor que a gente procure a santidade. Outra coisa, separação dos padrões do mundo. O mundo tem um padrão. Qual que é? Não podemos estar na mesma forma. Forma é receita do mundo, ou nos moldar aquilo que o mundo faz. Não é porque se faz no mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos, morais bíblicos no mundo de hoje. Então o que o mundo faz que a gente não pode fazer? O que é normal para eles que a gente não pode fazer? Alguém pode me dizer alguma coisa? O mundo existe uma forma que é assim, não, isso é normal, isso é um padrão. Vamos supondo aqui, nós cristãos, a gente quer mostrar aos nossos filhos a sexualidade depois já de grande. A gente quer deixar a inocência deles durante a juventude. O que a escola faz? Não, vamos ensinar a sexualidade. Serve para quê? Para eles poderem aprender como funciona. Para o mundo isso já é normal, para nós ainda não é. Então não devemos fazer o que o mundo faz, devemos estar na nossa forma. Ah, mas os irmãos são quadrados. Sim, somos difíceis de fazer rolar, mas o mundo não. O mundo eles põem uma coisa na mente da pessoa e quer que ela engule, quer que passa para dentro. Então existe um tempo. Então aqui, não devemos nos acomodar com a forma do mundo, que vai contra os princípios bíblicos, que são permanentes, independentes do tempo e da cultura. A Bíblia diz que o mundo tem um sistema de crença e valores contrário à vontade de Deus. Vamos supondo aqui que o mundo lá, o mundo lá tem aquelas baladas, aqueles negócios que giram lá no teto, cheio de luz. E o que as pessoas fazem? Quer trazer a balada para dentro da igreja, quer trazer aquelas músicas agitadas para alegrar os irmãos, quer trazer aqueles globos cheios de luz para dentro da igreja. E chega aqui, se você procurar na internet, você vai ver que tem irmãos dizendo que está cheio do Espírito Santo, fazendo as dancinhas aqui na frente, igual faz lá no mundo. Então isso não pode acontecer. Por quê? Porque as coisas do mundo é numa forma, as coisas de Deus é em outra forma. As coisas do mundo não podem ser igual às coisas aqui dentro da igreja. As coisas do mundo têm que ser diferentes. Então não vem com essa de eu quero me santificar fazendo as coisas do mundo. Não adianta você que eu quero me santificar, mas trazendo um globo de flecha, de luz, como se a igreja fosse uma balada. Aqui não é lugar para isso, aqui é lugar de buscar a Deus, de santificar. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Exemplo aqui, como eu disse, eu gostava, né? Agora eu não posso mais, de festa junina. Por quê? Para mim era festa junina, vem de junho.
Então a festa é do mês de junho. Mas quando você chega lá, tem milho, tem pamonha, tem pipoca, tem cachorro-quente. E se você está com fome e vai num lugar desse, vê lá aquele monte de gente com as roupinhas de roça, eu acho legal. Mas não devemos se misturar. Por quê? Porque sabemos que é uma festa oferecida a santo. Se você participa de festa oferecida a santo, isso se torna idolatria. Então não ameis o mundo. Se você gosta desse tipo de coisa, o amor do Pai não está em você. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é mais do mundo. Se você vê uma coisa do mundo, o que é? Aqueles carrão luxuoso. O que você faz? Você começa a ter desejo de comprar um carrão luxuoso. O que você faz? Você começa a trabalhar mais, achando que quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ter para comprar um carro daquele. E aí, você começa a atrair o quê? Às vezes a inveja, de querer ter um carro luxuoso daquele e não tem. Aí você começa a trabalhar tanto, que começa a esquecer das coisas de Deus. E aí começa a contaminar o seu corpo, começa a contaminar a sua alma. Porque você quer trabalhar mais para tentar conquistar uma coisa, e aí você começa a ter desejo. Eu não estou dizendo aqui que é proibido ser rico. Se Deus te dá, se Deus te ajuda a prosperar, isso é certo. Mas quando você deixa de santificar com um olho grande nas coisas do mundo, fulano de tal lá ganha muito dinheiro, fulano de tal lá tem um carrão, aquele fulano de tal tem uma casona. Isso começa a ser a consciência da carne, começa a você desejar ter tudo que as pessoas têm. E aí você começa a querer e ver e desejar o que as pessoas têm. Então muitas coisas regulamentadas pelo Estado não caracteriza como delito, nem afronta a sociedade, mas não convém, nem edificam, mas não pode fazer ou participar. Então muitas coisas que os ricos fazem, a gente quer fazer, mas muitas coisas que o mundo faz, a gente também quer fazer. Mas se isso não nos santifica, se isso não deixa a gente feliz com o Espírito Santo, é melhor que a gente não faça. Finalizando, como devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonha, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo que impeça a nossa comunhão com Deus. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo o que posso fazer, se não edifica, posso deixar de fazer. Então, nós somos como o sal da terra. Se a gente participa de um aniversário, a gente pode ir por educação. Mas chega lá e você participa das coisas imundícias que eles fazem, participa das rodas de jogo, participa de coisas que chegam a ser palavrões, é melhor que você não fique ali. Agora, se você entrar ali numa festa e mostrar a diferença, por exemplo, irmãos, vamos fazer uma oração para o aniversariante, você é praticamente o sal naquele ambiente. Por quê? Você demonstrou que você quer o bem daquela pessoa. Então, isso se torna você melhor, você é um pouco melhor do que isso, porque você está trazendo a santificação para você. Quando você chega, você demonstra que você quer ser santo. E acabou de orar, comer o bolo ali, não precisa participar daquela aniversário mundano, você pode ir embora, já que ele não vai acrescentar nada para você. Não podemos ficar escravos de coisas só porque são lícitas. Muitos são dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração a Deus, de prestar culto a Ele e fazer as coisas para seu reino. Não podemos ficar escravos das coisas só porque são lícitas. Como cristãos, não podemos evitar todos os tipos de males, porque vivemos em um mundo pecaminoso. Podemos, porém, fazer o possível para não darmos qualquer chance ao mal, evitando situações tentadoras e concentrando-nos em obedecer a Deus. Então, quando diz aqui, como cristão, não podemos evitar todos os tipos de males, ou todos os tipos de pecados. Exemplo, se passa um carro ali na rua tocando uma música mundana, já é obra do inimigo aquela música entrar na nossa mente, e quando você menos espera, você está com a melodia ali na cabeça. Isso é obra do inimigo.
Isso acontece comigo muitas e muitas e muitas milhares de vezes. O que a Ângela faz? Para de cantar isso. Aí quando eu acordo com a vida, eu estava com a música na cabeça e estava pronunciando. Se você começar a escutar a letra, você vê que ela te põe para baixo. E você, sem querer, você está com a música na mente. Aí o que a Ângela fala? Põe uma música evangélica aí que você acaba esquecendo essa daí. Aí você vai e põe, quando pensa senão você já esqueceu. Então isso é buscar a santificação. A maior forma de você se contaminar é com a boca. Uma música mundana, ela tem as palavras que te põem para baixo. Ela tem as palavras de te desvalorizar. Ela tem as palavras de fazer você se automutilar. Se você escutar um sertanejo, você vai ver que ele começa a solar uma música triste, de uma vida amargurada, de uma vida que só te põe para baixo. As músicas sertanejas, elas são músicas que mexem com o seu subconsciente e ainda elas são trabalhadas pelo demônio. Elas são músicas que tiram a sua santificação. Primeiro, se você escutar a música e começa a cantar ela, você simplesmente está proclamando, você está chamando aquilo para você. Como a mensagem de hoje é santificação, quando você escuta a música mundana, primeiramente, você tem que procurar a santificação, que é, escutou ali, para que você pensar em cantar, você canta uma música evangélica, uma música cristã, uma música gospel, e não deixa que aquelas palavras saiam da sua boca, porque elas te trazem tristeza, te traz depressão, te traz abandono, ela entristece sua alma. Muita gente gosta desses momentos, sim, mas quando você para perceber, elas acabam te deixando triste. Então a mensagem é essa, que devemos procurar por santificação a cada dia, porque é um processo. Você nunca vai conseguir livrar dos pecados de uma vez, mas graças a Deus, nós aqui, exemplo, se tem 50 pecados, pelo menos uns 40 nós já livrou, pelo menos, e os 10 aqui a gente vai trabalhando para tirar ele da nossa vida. Um exemplo aqui é a fofoca. A fofoca, você sem querer, você acaba fazendo. Você acaba falando do irmão. E é uma coisa que a gente não dá conta de evitar. Por quê? Às vezes é uma forma das pessoas dialogar. É uma forma das pessoas conversar uma com a outra. Que é comentar sobre a outra pessoa. E é uma das fofocas que derruba a santidade. Então que devemos nos preocupar cada dia em nos santificar. A deixar o pecado de lado e começar a ser servos de Deus. Só assim que Ele vai agradar de nós, porque somos instrumento dEle. Então, agradeço a oportunidade e que cada dia a gente possa ser mais santo, para que um dia Deus aceite nós sem pureza. E é claro, temos que ser um conjunto, todos nós sermos santificados. Agradeço a oportunidade e entrego ao pastor. A paz do Senhor. Vocês viram que ele ficou com sede, nos posturando, falou bem, né? Daqui um dia pode ser você. Aqui só santos. Glória a Deus. Fala bem, irmãos. Aqui só santos.